Olá, professora, tudo bem com a senhora? Eu decidi realizar uma gravação sobre a apresentação que vai ocorrer sexta-feira do meu TCC, só para a senhora ter uma ideia de como que vai acontecer essa apresentação, tá? Então, a partir de agora, começa a contar o tempinho dos 20 a 25 minutos, para a senhora ter em mente como é que vai ficar a minha apresentação. Bem, meu nome é Lauriston Soares, boa tarde. O meu trabalho é intitulado Anormalidades Anatômicas em Crianças com a Síndrome Congênita do Vírus Zika, 6 anos de História. O meu trabalho ele é orientado pela professora doutora Aline dos Santos Mama. O vírus Zika ele foi encontrado pela primeira vez na Uganda, no momento em que os pesquisadores investigavam os possíveis vírus que infectavam o macaco rhesus. Então, através disso, ele houve o batismo do nome do Zika vírus, onde ele estava completamente relacionado com a localização em que o vírus foi encontrado, que nesse caso ele foi encontrado na floresta do Zika. Por isso, ele possui o nome de vírus Zika. Até então não se sabia sobre o perfil epidemiológico do vírus Zika. Então, não se existia grandes preocupações sobre as possíveis infecções que seriam ocasionadas em humanos, né? Mas em 1958, na Nigéria, houve o primeiro relato de infecção em humanos. Nesse contexto, todos os parâmetros eles foram mudados, onde as pesquisas foram mais enfatizadas e investigativas para tentar entender quais eram os possíveis sinais e sintomas que as infecções de Zika vírus poderiam ocasionar aos seres humanos, né? 80% da população em geral, quando é infectada, não possui sinais e sintomas severos, mas podem ter eritema, prurido, dores articulares e musculares, edema, dores de cabeça, dores nos olhos, dores na garganta, tosse, náusea, e todos esses sintomas eles são autolimitantes, tendo durabilidade aí de 3 a 7 dias. Em alguns casos, um pouco mais raros, existe a síndrome de Guillain-Barré, que nada mais é do que o aparecimento súbito de fraqueza muscular decorrente já da produção de anticorpos que destroem a própria bainha de mielina. Foi observado que o vírus Zika ele foi extremamente disseminado no continente africano, né, na década de 70, onde ele teve a sua disseminação na Índia, na Malásia e na Indonésia, onde no ano de 2013 ele chegou ao continente brasileiro e ele teve uma predominância bem abundante na região Nordeste no ano de 2014. E já no ano de 2015 ele foi considerado uma das grandes epidemias, chegando até mesmo no próprio México. Esse vírus Zika, ele é classificado no gênero flavovírus, da família Flavídea, podendo ser transmitidos por vetores biológicos ou até mesmo pelo próprio contato sexual. Esse vírus, ele possui uma constituição genômica classificada de RNA, e nesse contexto, ele possui a capacidade de sofrer mutações consecutivas de forma constante. Nesse contexto, ele tem uma certa dificuldade na produção de vacinas, né, na compreensão sobre os aspectos para realizar as vacinas devido a essas mutações que são constantes. Seus vetores biológicos são os mosquitos da fêmea do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti ou o Aedes arbópticos, sendo o mesmo mosquito que possui a capacidade de fazer a transmissão da febre amarela, dengue e chikungunya. A propagação do vírus é iniciada no momento em que o mosquito do gênero Aedes faz hematofagia no indivíduo infectado pelo Zika vírus. No ano de 2015, os profissionais da saúde observaram um aumento de casos nos nascidos com a microcefalia, levando em consideração que no ano de 2010 a 2014 havia uma incidência pequena dos nascidos com microcefalia no Brasil, mais ou menos aí 156 por ano. Já em 2015, houve um aumento extremamente exponencial, onde anualmente estava sendo registrado mais de 1.248 por ano de nascidos com microcefalia. Considerando o fato que a epidemia do Zika vírus estava em curso e os nascidos em microcefalia estavam no mesmo ano, os profissionais da saúde começaram a fazer pequenas associações de desconfianças sobre as possíveis associações entre o Zika vírus e os nascidos com microcefalia. Então, no ano de 2016, os primeiros estudos eles começaram a ser publicados sobre as possíveis associações entre o Zika vírus e a microcefalia, onde o mosquito do gênero Aedes conseguia realizar a propagação do vírus Zika e existia uma problemática na infecção em gestantes, porque os nascidos dessas gestantes eles teriam a microcefalia. Então, os estudos eles começaram a ser ainda mais enfatizados, onde os pesquisadores chegaram à conclusão que, de fato, o vírus ele possuía alguma associação
com os nascidos com microcefalia, mas ainda se tinha muito a ser descoberto pelos próprios pesquisadores, né? Galvet, em 2016, ele conseguiu comprovar que esse Zika vírus ele conseguia atravessar a barreira placentária do embrião, fazendo com que existisse consecutivas apoptose, né? Esse vírus ele consegue realizar apoptose em células progenitoras, tais células que possuem a capacidade de fazer a formação dos tecidos e órgãos desse indivíduo que está sendo gerado, né? Inclusive, esse vírus ele pode ocasionar na morte fetal. Então, Nunes, no ano de 2016, ele conseguiu elucidar ainda mais com as formas de transmissão que esse vírus ele poderia ser disseminado, podendo ser por secreções como saliva, urina ou até mesmo sêmen. E existia uma grande problemática em cima disso, porque os homens assintomáticos eles poderiam realizar a propagação desse vírus através do contato sexual, né? Então, um dos primeiros casos de nascidos com microcefalia foi apresentado em uma mãe que era eslovênia, que ela residia em Natal, no Rio Grande do Norte, e nessas condições, quando ela descobriu que a sua criança ela possuía a microcefalia, ela decidiu interromper a gestação, e nesse aspecto os pesquisadores eles conseguiram realizar alguns exames, por exemplo, o exame de tomografia computadorizada, para investigar sobre as possíveis anormalidades ou anomalias que esse indivíduo ele poderia ser acometido, né? Nesse caso aqui da mãe eslovênia, ela conseguiu, foi investigado que essa criança ela seria acometida a possuir agílias e calcificações multifocais no encéfalo. A microcefalia ela é caracterizada pelo conjunto de sinais e sintomas bem presentes em crianças que foram expostas a esse vírus no momento em que elas estavam sendo gestadas, onde elas podem possuir anormalidades ou anomalias no crânio, na medula e nos nervos espinais, no encéfalo. Elas podem também ter anomalias articulares, orofaciais, auditivas, oculares, nas vísceras torácicas e no escalpo. Tais anomalias, elas condicionam ao indivíduo a possuir má desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios visuais, auditivos, disfagias e convulsões graves. A epidemia do Zika vírus, ela representa uma das maiores emergências de saúde pública da história, nos anos de 2015 a 2016. Então, em dezembro de 2016, foram confirmados mais de 2.000 casos da síndrome congênita do Zika vírus, né? Então, levando em consideração esse contexto, existia a importância do combate ao agente etiológico, né? No caso, eram os mosquitos do gênero Aedes, os mosquitos fêmeas. Então, no ano de 2020, foram notificados mais de 600 novos casos de infecção pelo vírus Zika em gestantes, mas apenas 214 eles definitivamente foram confirmados. E existe também um destaque muito importante é que não é todo caso de positivo para a Zika vírus nas gestantes que vai condicionar o indivíduo, a criança, a ter um crânio com anormalidades no crânio. Então, felizmente, entre janeiro e março de 2017, somente um novo caso de síndrome congênita do vírus Zika havia sido registrado pelo Ministério da Saúde. Atualmente se completam 6 anos de história da epidemia dos nascidos com microcefalia, e essas crianças elas possuem a necessidade de ter atendimento multidisciplinar, com o objetivo mesmo de melhorar as condições de vida dessas crianças, né? Só que existe uma grande problemática, é que esse problema ele é bastante regional, onde as revistas científicas elas não possuem tanto interesse assim nos anos atuais. Prova disso é a queda significativa das publicações entre os anos de 2018 a 2020. Esse trabalho ele possui a o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão narrativa de literatura dos estudos relacionados aos sistemas orgânicos que sofreram a ação dos efeitos teratogênicos do Zika vírus, né? Essa pesquisa ela foi desenvolvida no ano de 2020 a 2021, onde nós conseguimos elucidar com publicações que discorriam sobre a temática nos anos de 2015 a 2021 e foram utilizadas palavras-chave para os filtros de busca no idioma de inglês e português. Nesse gráfico, nós conseguimos elucidar com o declínio que houve nas publicações que desenvolviam a temática entre os anos de 2016 a 2021. Repare que no ano de 2016 houveram muitas publicações que desenvolviam a temática, mas já no ano de 2021
existe pouco desenvolvimento nas publicações científicas. A microcefalia. O que seria a microcefalia? Ela nada mais é do que uma disrupção, que essa disrupção ela está completamente relacionada à interrupção do curso normal do processo do desenvolvimento do embrião, né? Onde o encéfalo, em sua grande maioria, ele é afetado, onde ele vai ter muitos problemas neurológicos, onde 90% dos casos vai estar associado a algum tipo de retardo mental, ou 10% ele vai estar relacionado à origem familiar. O Zika vírus, ao chegar no tecido encefálico, ele consegue fazer interferências no desenvolvimento encefálico, onde até mesmo ele pode realizar a degeneração desse encéfalo, acompanhada de uma regressão do tamanho do geral do encéfalo. E existe uma consequência disso, porque o crânio e a própria pele também estavam seguindo um curso desse crescimento encefálico. Então, todo esse parâmetro vai também sofrer interferências no seu crescimento. Então, a partir do momento que essa criança ela é condicionada a ter a microcefalia, existem alguns exames que são realizados, como a realização do comprimento dela, o peso corpóreo, o perímetro cefálico e o perímetro torácico e abdominal. A microcefalia é realizada, as primeiras avaliações nessas crianças, né? Onde é realizado inicialmente a medição da cabeça, né? Com uma fita métrica, onde meninos e meninas elas possuem um parâmetro. Meninas, elas possuem de 31 a 36 centímetros, né? E meninas, eles têm de 31 a 37 centímetros. Quando foge desse parâmetro, essa criança ela é condicionada a realizar exames de tomografia de crânio, ecocardiograma, coleta de sangue, de líquor, de urina e avaliação oftalmológica e também avaliações na emissão acústica. Então, a proeminência occipital e reversão das estruturas do crânio também é uma das anormalidades ou anomalias que essa criança ela é condicionada, onde ela tem alterações na forma e no formato dos ossos do crânio, onde essa proeminência occipital é facilmente palpável e visualizada, onde a gente consegue ver nessa figura, né, a anomalia do crânio, onde as suturas do crânio elas foram alteradas e até mesmo o próprio formato do crânio, né, no occipital. O escalpo redundante, o couro cabeludo, também pode ser chamado de escalpo redundante, ele possui as seguintes camadas: o tecido conjuntivo, denso, frouxo e o pericrânio. Nessa figura nós conseguimos elucidar muito bem o escalpo redundante, que ele é bem palpável e visível, onde ele está completamente relacionado com o desenvolvimento pobre dos núcleos da base, simplificação dos giros cerebrais, sulco lateral quase inexistente. E tudo isso está relacionado com os ossos do crânio e o próprio couro cabeludo, que acompanhavam o crescimento do encéfalo, até que houve, né, a disrupção que foi causada pelo Zika vírus, né? E, consequentemente, vai haver essa sobra de pele, que é bem característica da síndrome congênita do Zika vírus. A hipoplasia do encéfalo, ela está completamente relacionada à hipoplasia de agírias, né? A hipoplasia encefálica, ela está muito bem relacionada com essas agírias, que ela já é decorrente da da má formação do encéfalo, onde o indivíduo vai ter uma formação nos giros cerebrais, menor compensação do volume cerebral, atraso da mielinização, menor quantidade de neurônios, afilamento do corpo caloso e assimetrias cerebrais. E todas essas características, elas vão condicionar o indivíduo a ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, fazendo com que ele tenha incapacidades funcionais. É elucidado que 40% dos indivíduos que possuem a síndrome congênita do Zika vírus, eles possuem quadros de epilepsia, as quais muitas vezes eles são condicionados a possuir tratamentos farmacológicos para que eles não tenham tanto quadros epiléticos, porque leva-se em consideração que esses quadros epiléticos lesionam ainda mais o encéfalo, né? A sua atividade cognitiva. Então, nessas imagens, nessas figuras, nós conseguimos elucidar com o comprometimento neurológico que o Zika vírus ele pode ocasionar ao encéfalo do indivíduo, onde temos aqui a presença da proeminência occipital, também o aumento do espaço licórico, o desenvolvimento pobre dos núcleos da base e a dilatação dos ventrículos laterais. A presença de ventricomegalia nessas condições, ela está relacionada com a redução do volume cerebral, ou até mesmo manter o perímetro cefálico normal, ou até mesmo
é aumentado, levando em consideração que, em alguns casos, existe o aumento do espaço licórico, e esse espaço licórico, ele funciona a realizar estímulos do crescimento do crânio, na forma e na circunferência do crânio, que vai se assemelhar muito bem às crianças que são saudáveis. Então, leva-se em consideração que nem toda criança que possui a síndrome congênita do Zika vírus vai ter os é, nós conseguimos enxergar essas calcificações muito presentes no encéfalo das crianças. Nós também temos hipoplasia da medula espinal e dos nervos espinais, onde, devido às lesões que foram consolidadas no encéfalo, né, no sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico também vai sofrer, como até mesmo o próprio afilamento da medula espinal, comprometimento na redução do número de axônios e dos próprios nervos espinais. E em decorrência disso, o indivíduo também vai ter anomalias articulares, né, onde ele vai precisar de ortopedista para fazer algumas futuras correções dessas anomalias articulares, que elas já são em decorrência das anomalias do sistema nervoso central e periférico, né? Onde ele vai ter deformidades musculoesqueléticas secundárias e comprometimentos nessa região. Também temos a artrogripose, que ela é definida como contraturas articulares congênitas, envolvendo no mínimo duas diferentes áreas do corpo, principalmente a dos membros. E ela se consolida pelo ausência dos movimentos fetais ativos, fazendo com que haja lesão dos nervos motores, periféricos e dentre outros. Temos alguns autores que defendem essa artrogripose, que ela também, em alguns casos, ela pode ser acompanhada do pé torto congênito, né? E esse tipo de alteração nas articulações requer o manejo de uma equipe multidisciplinar, como pediatra, ortopedista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, para realizar as futuras correções dessas articulações. Os indivíduos também eles são condicionados a possuir anomalias orofaciais, onde a sequência, forma e número dos dentes são afetados. Também são observados também opacidade e hipoplasia dentária, onde também a postura lingual dessas crianças é bem comum, é bem característico a ser inadequada, fazendo com que favoreça o crescimento anormal do palato, né? Onde esse palato ele vai ser profundo e estreito. Também temos hiperplasia gengival e encurtamento dos frênulos labial e lingual, onde também esse indivíduo ele vai ter uma anormalidade no padrão facial dicocéfalo, onde esse crânio ele vai ser alongado, cujo diâmetro transversal é bem menor do que o diâmetro anteroposterior. Nesse contexto, existe a participação, né, a importância da participação de cirurgiões dentistas para fazer avaliações sobre esses indivíduos. Essas crianças também são condicionadas a possuir anomalias na via visual, onde eles possuem característica bem predominante de manchas pigmentadas focais e atrofia correorretiníea, e anomalias no disco óptico são extremamente frequentes, e nesse contexto é super importante também ter avaliações oftalmológicas que podem auxiliar no diagnóstico diferencial, se de fato foi o Zika vírus que condicionou aquela deficiência visual ou se foi qualquer outro agente teratogênico. Então, nessa figura, nós conseguimos ver, num exame de retinografia, um olho de um bebê, né, que possui a síndrome congênita do Zika vírus, onde a gente consegue ver algumas anomalias no nervo óptico, como é bem característico, possui hipoplasia do nervo óptico, que, em decorrência disso, existe um aumento da escavação do nervo óptico, decorrente já da morte lenta, né, desse nervo, pela má nutrição e redução dos números das fibras do nervo óptico. Então, é bem comum também nessa figura nós conseguimos enxergar a hipoplasia do nervo óptico, que já é decorrente do mau desenvolvimento desse nervo durante os seus processos gestacionais.
Portanto, os achados mais comuns deste tipo de anomalias é as lesões maculares e perimaculares bilaterais e anomalias no nervo óptico. Os indivíduos eles possuem também anormalidades auditivas, onde os autores eles ainda estão tentando entender como essas crianças elas são condicionadas a essas anormalidades auditivas. Alguns autores descrevem que, de fato, elas possuem anormalidades auditivas, onde elas possuem redução na qualidade auditiva, e outros autores dizem que precisa de avaliação oftalmológica para avaliar se, de fato, aquela criança ela possui algum tipo de anormalidade como essa, onde, nesse contexto, precisa de uma assistência de fonoaudiólogos, né, para fazer orientações e prevenção e diagnóstico precoce sobre essa perda auditiva, levando em consideração que a perda auditiva pode levar a criança a ter mau desenvolvimento linguístico, emocional e psicossocial. Nós também temos anomalias nas vísceras torácicas, onde em adultos, né, a infecção do Zika vírus pode incluir alterações no coração, pulmão, fígado e rins, né? As alterações cardiológicas é bem comum em ser acometida em miocardite, dilatação ventricular, arritmias e falhas cardíacas. Porém, os estudos que estão relacionados a essa temática são extremamente escassos ainda, precisa de ter mais investigações. Orofino, em 2018, ele fez avaliações de mais de 120 crianças que foram expostas a esse vírus e ele conseguiu elucidar que existe uma certa anomalia cardíaca, onde existe a persistência do ducto arterial ou defeitos no septo atrial ventricular, onde Santana, em 2019, também ele faz exames de ecocardiogramas em crianças e ele também conseguiu enxergar alterações nas estruturas das veias pulmonares, má formação no septo atrioventricular e persistência do ducto arterial. Então, esse mesmo autor, ele conseguiu também fazer identificações na dilatação do átrio e do ventrículo direito, onde Souza, em 2020, juntamente com seus colaboradores, eles conseguiram elucidar definitivamente com todas essas alterações, mas ele não conseguiu enxergar nenhum dos casos graves, né? Nenhum desses casos eles foram considerados graves para a vida desses indivíduos, né? Também foram achados nas anomalias torácicas hipoplasia pulmonar, com redução, inclusive, do peso relativo do pulmão, onde Souza, em 2017, conseguiu elucidar com essas informações, onde o pulmão ele possuía hemorragia intraalveolar, infiltração pulmonar linfática intersticial, expansão dos septos alveolares também. Levando em consideração todo o contexto que foi mencionado anteriormente, o Zika vírus, ele definitivamente ele traz efeitos teratogênicos, né, comprovados, mas até o ano de 2021 ainda não existe vacinas que sejam efetivas, não existe vacinas que façam o combate contra o vírus Zika, né? Nesse contexto, é importante o incentivo de pesquisas científicas com o objetivo de promover melhores condições de vida para essa geração de crianças que vem desde 2015 aí sofrendo com essas anomalias condicionadas pela síndrome congênita do Zika vírus, né? Porque essas crianças elas possuem a necessidade de ter um atendimento multidisciplinar, com fisioterapeutas, pediatras, médicos, biólogos também, e dentre outros. É interessante também destacar que a síndrome congênita do Zika vírus não necessariamente condiciona o indivíduo a possuir redução do volume encefálico, né? Devido ao aumento do espaço licórico, esse espaço licórico ele vai estimular o crescimento dos ossos do crânio, fazendo com que a circunferência do crânio ele seja semelhante à de crianças saudáveis, né? Então, os achados mais frequentes nessa síndrome são a hipoplasia da medula, também anomalias articulares, orofaciais e visuais. E os menos frequentes são auditivas, cardíacas e hipoplasias pulmonares. Levando em consideração todo esse contexto, novos surtos do vírus Zika poderão acontecer. Portanto, é super importante, é um grande diferencial na ciência para possibilitar meios de impedimento da ação do vírus sobre os tecidos fetais de gestantes infectadas e avanços nos tratamentos das incapacidades funcionais dos indivíduos.
Então, essas foram as revisões bibliográficas utilizadas para a concretização desse trabalho. E obrigado. E é isso, professora. Eu espero que a senhora tenha gostado. Eu estou falando um pouquinho rápido mesmo, mas é porque, como o tempo é muito curto e eu necessito falar muito sobre essas anomalias, é interessante que eu descreva isso mesmo. Mas se a senhora achar que eu realmente preciso reduzir um pouquinho mais, eu reduzo, tá bom? Eu vou parar a gravação.